Daniel 11. Os reis do Egito e da Síria. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. Então, tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio, com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Alianças e conflitos entre os reis. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente. Seu domínio será grande. Mas ao fim de alguns anos eles se aliarão. E a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço. E nem ele persistirá nem o seu braço, porque ela será entregue com os que a tiverem trazido, com seu pai e os que a fortaleciam naqueles tempos. Mas, de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar. Virá com um exército, entrará na fortaleza do rei do norte, operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Assim entrará o rei do sul no reino, e voltará à sua terra. Porém, seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças. Um deles virá apressadamente, inundará e passará adiante. Então, voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada, e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Porque o rei do norte voltará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isso é, de anos, virá à pressa com grande exército e com grandes riquezas. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá, levantará baluartes e tornará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos. Assim ele fará. E lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-lo. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele. Ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados.
como também o príncipe da aliança. E depois da aliança com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte, com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército. O rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o destruirão. O exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim no tempo determinado. Então voltará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver, e voltará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. A invasão romana. Porque virão contra ele navios de Quitim, de que se entristecerá, voltará e se indignará contra a santa aliança, e obrará, porque tornará a atender aos que tiverem abandonado a santa aliança. E sairão a ele uns braços e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício e porão a abominação assoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, também contra o Deus dos deuses, falará coisas maravilhosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito de Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. No fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará, e passará e entrará na terra gloriosa, e muitas terras cairão, mas da sua mão escaparão estes: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Então sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande,
e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim. Não haverá quem o socorra.